Olá, meus amigos. Meu nome é Anderson, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente pastoreio o distrito da Taquara, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E eu queria compartilhar com você uma pequena reflexão. Nós temos, durante esse período de crise, a crise do coronavírus, as igrejas fechadas. E eu tenho conversado com amigos, pastores de várias denominações, membros da igreja, e sempre tenho ouvido assim, o que nós podemos aprender como igreja durante esse período? Tenho ouvido pessoas falando sobre profecias, sobre últimos dias. Eu acho que são aspectos interessantes que a gente tem que pensar. Mas eu queria propor algo assim, talvez um pouco diferente. Eu queria propor uma reflexão sobre o que nós deveríamos desaprender durante esse período. Durante essa crise, o que nós deveríamos desaprender? Coisas que talvez nós temos bem consolidadas em nós, mas que nós deveríamos abandonar, ou pelo menos repensar. Eu vou propor 5 coisas. Nesse vídeo, nesse de agora, somente a primeira. Depois a gente vai postando os demais até chegar ao 5º vídeo. Nesse primeiro, eu queria propor a seguinte coisa. Nós devemos desaprender que a igreja é o prédio. Ah, pastor, mas isso é uma coisa óbvia. Todo mundo sabe que a igreja não é o prédio. Em teoria, todo mundo sabe. Mas na prática, minha experiência pastoral tem mostrado que nós vivemos o nosso comportamento cristão como se a igreja fosse o prédio. Porque tudo acontece somente lá. Fora do prédio é de um jeito, dentro do prédio é de outro jeito. E lá parece que é mais importante. No prédio você tem mais a presença de Deus. Quando na verdade nós entendemos que não é assim. A Bíblia não oferece essa reflexão, não fala sobre isso dessa forma. Na verdade, nós podemos entender a igreja de várias perspectivas. E principalmente entender que a igreja não é o prédio a partir de várias perspectivas. A primeira que eu posso citar é a Bíblia. Existem vários textos bíblicos, mas eu vou citar apenas um. Tá? 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Perceba que Paulo se refere à igreja que está em Corinto e ele se refere às pessoas que se santificam, pessoas que creem em Deus. Esse texto não pode ser aplicado a um prédio. Então, biblicamente, existem outros textos, a igreja não é um prédio. Agora, nós estamos vendo isso também na prática. Agora os prédios estão fechados, mas eu tenho visto a igreja se movimentar. Tenho visto pastores buscando outras maneiras de pastorear os seus membros. Tenho visto membros buscando outras formas de cuidar das pessoas. Então, a igreja não está parada. Tenho visto membros sendo fiéis nos dízimos e ofertas, mesmo sem ter o prédio. E qual é o problema de a gente pensar que a igreja é o prédio? É que a gente concentra nossas atividades lá e o cristianismo ele é essencialmente vida espiritual com Deus, individualidade com Deus. Então, fica aqui essa reflexão. Pense um pouquinho. A igreja é o prédio? Não é? A igreja fechou? Não, se a igreja não é um prédio, a igreja não fecha. Nunca fecha. A igreja continua viva. Então, essa é a minha proposta. Primeira coisa que eu devo aprender, ou melhor, primeira coisa que eu devo desaprender. A igreja é o prédio, não. A igreja somos eu e você, um organismo vivo, orgânico e santificado pelo Senhor com o propósito do cumprimento da missão. Deus abençoe a todos vocês. Pense um pouquinho sobre isso.